Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre linguagem de programação, ok? Como qualquer linguagem, né, na nossa linguagem, no dia a dia, a linguagem de programação também tem as suas características, tem as suas gerações, e é o que nós vamos ver agora, ok? Ok. Nós estamos acostumados, né, no nosso dia a dia com um certo padrão de leitura, né? Nessa próxima tela aqui, o que está escrito? Está escrito o seguinte: linguagem de programação usada para descrever algoritmos, isto é, sequência de passos que levam à solução de um problema. O que ela faz? Permitir que os usuários especifiquem como estes passos devem ser sequenciados para resolver um problema. Tá? Nós estamos acostumados a ler aqui na horizontal. Mas o nosso cérebro é tão interessante que ele, na hora que bate o olhar, a gente já consegue ver do jeito que está, né, entendível, tá? Mas legal. A linguagem de programação, então ela é usada para descrever, é o que está ali no slide anterior, para descrever um algoritmo, isto é, sequência de passos que levam à solução de um problema. E também ela serve para permitir que o usuário especifique como esses passos devem ser sequenciados para resolver um problema, tá? Especificar algoritmo com precisão, ok? Ok. Rapidamente, as linguagens têm dois tipos, tá? De baixo nível e de alto nível. De baixo nível é uma linguagem de máquina, tá? Uma linguagem, um controle do ar-condicionado da TV, ela tem uma linguagem ali escrita no circuito ali, né? Então, ela é uma linguagem embarcada, tá? Então, ela é difícil a relação é muito forte com o hardware, né? Então, ela é mais difícil de programar, tá? Mas linguagens de mais alto nível, ela vai se aproximando mais com a linguagem no nosso dia a dia, né? Para resolver os nossos algoritmos aí, tá? Então, essa que é a diferença. Linguagem de baixo nível é uma linguagem mais próxima à linguagem de máquina, tá? Então, basicamente zeros e uns, umas combinações bem complicadas ali, tá? Uma forte relação entre a operação implementada na linguagem com a operação do hardware ali mesmo, tá? E as outras linguagens são mais próximas, mais amigáveis, ok? Então, a linguagem de alto nível, o problema para ser solucionada ela pode ser solucionada muito mais rapidamente e com muito mais facilidade, tá? A solução do problema não necessita ser obscurecida pelo nível detalhado necessário de um programa de linguagem de baixo nível, tá? E as linguagens de alto nível, elas são normalmente mais fáceis de seguir e entender, né, os passos da sua execução, tá? A de baixo nível, indicada para a função que precisa implementar instrução de máquina ou instruções de máquinas específicas que não são suportadas na linguagem de alto nível, tá? Ela tem uma grande eficiência, e ela reduz o tamanho do programa, porque ela é basicamente zeros e uns, e ela tem uma impossibilidade do uso de linguagem de alto nível, né, o hardware para hardware simples, ok? As linguagens, ela tem 4 gerações, primeira, segunda, terceira e quarta, essa sequenciação dessa geração, ela vai, né, mudando o nível dela, tá? A primeira é linguagem de máquina, de baixo nível, e ela vai subindo, né, até as linguagens de quarta geração, sistemas especializados, desenvolvimento de inteligência artificial, execução de programas em paralelo, por exemplo, tá? Ok? E as linguagens de terceiro nível,
capacidade procedural e estrutural, né? Os programas feitos em procedures, em procedimentos menores, né? Esses são os tipos de linguagens, né, conhecidos, ou algumas delas, tá? E o Python está aqui, ok? Esse é um exemplo de um código em Java. Tá? E o Python, a nossa linguagem, ela é uma linguagem orientada a objeto, ela é interpretada e interativa, tá? Comparada com outras linguagens, com Java, por exemplo. Ela foi... o autor dela foi em 1987, esse Guido van Rossum. Ela é bastante adequada para escrever trechos pequenos, ela pode receber módulos escritos de outras linguagens, de C, C++, e o interpretador pode ser embutido na aplicação para garantir a interface programável. Tá? Aqui é um exemplo de um código em Python, onde calcula o índice de massa corporal com as suas entradas, o processamento, né? E aqui tem uma condição aqui, caso esse resultado do índice de massa corporal descoberto no processamento, se for maior ou menor, né? Se ele é maior que 24, a pessoa tem que emagrecer. Se está abaixo, ela está no peso ideal. Ok? Então, era isso que eu tinha para falar sobre as linguagens e seus tipos, né? Na internet temos vários outros materiais que possam, não é a nossa meta aqui falar sobre níveis, tá? Só foi para dar mais ou menos um histórico de como é, tá bom? Por enquanto é isso, obrigado e até o próximo vídeo.